foi entrevistado ao vivo hoje no estúdio do deputado federal Ricardo Bizarro, do PSD de São Paulo. O professor Guilherme Trevizani conversa agora com o nosso convidado. Também, Ricardo, tudo bem? Prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. O Ricardo é caipira aqui de Jaú, aqui do nosso lado também, né? É dele, grande deputado, o maior carinho da comunidade. E tem uma votação estrondosa na região, né? Você também foi bem votado, mas eu tive uma votação muito pequena na região, né? Nós fizemos em torno de 5, 6 mil votos. A região toda sul também tem uns 30, 40 mil votos na região. Exatamente. Quem é cada vez no seu país, não sei se você sabe disso, é o Vigênio do Objetivo de São Paulo. Eles eram muito amigos. O Vigênio, a primeira pessoa que ligou pedindo para o lugar do pai foi o Vigênio. Falei, ele foi mais feliz, assim. Me lembro dessa muito. E você, como é que está substituir aquela imagem poderosa do seu pai na região? Então, a minha campanha, eu não tenho a minha região. Eu estava no Partido Verde, eu fui meio proibido de entrar nessa região, porque tinha candidatos das reservas do mercado. Então, nós não trabalhamos mesmo assim, fizemos 6 mil votos, uma votação boa. E agora não, agora a gente fica escutando aqui em Jaú, há 2 anos, estamos atendendo aí os prefeitos, parentes de Jaú, de Jaú, Bocaina, tem bastante talento. Isso é bom, também uma grande ajuda no voto, né? Mas eu acho que a gente também se fala agora na região, a gente conseguiu firmar bem a base, principalmente com os prefeitos. Aí, os 39 prefeitos, a gente deve ter uns 30 aí que estão nos apoiando. A gente já arrumou bastante recursos para essa região. Eu acho que o retorno vem com os dois. Vem com o prefeito, muito apoio em orçamento, muito como equipe para nos ajudar, com uma meia dúzia de vereadores. Exatamente. Mas senador, a gente tem inteiras as 39, a gente tem alguém que vai nos ajudar. Acho que vai ficar bom, né? Mas é que voto a gente não acredita, né? Mas eu acredito que eu tenho uma história, agora eu vou contar aqui no período de um prefeito da região que prometeu 30 mil votos para o deputado dele, ele concentrou a campanha inteirinha na cidade da região. E o dinheiro dele era meu diretor do Objetivo e cara, tantos carros, então chegou lá, tem 5 mil votos e perdeu a eleição. Olha, como que é o comportamento do deputado depois? É quase morrida. Isso não pode acreditar. Mas eu não tenho uma dúvida, porque você está presidindo a comissão de ética da provável cassação do deputado. Como é que está a coisa? O que você já faz? Na verdade, o conselho de ética funciona só quando ele é provocado. Então, hoje eu presido o conselho, são 21 membros, e quando é uma representação de um deputado ou uma representação de uma bancada, vai para a mesa diretora, a mesa diretora encaminha para a corregedoria, e aí sim a corregedoria vai assim, vai para o conselho de ética ou não. No caso do André, nós temos representação de partido eleitoral. Então, o partido fez a representação, vai direto para o conselho de ética, e a gente abre um processo, tem um prazo de 90 dias para concluir o processo. Semana passada, essa semana, a gente votou o parecer preliminar. O conselho funciona assim, você primeiro faz um parecer preliminar com base nas denúncias da representação. Você não pode ouvir artigos, testemunhas, provas, nada. Vocês têm que trabalhar só pela representação. Foi votado, houve algumas manobras para adiarem a votação, mas a gente acabou fazendo a sessão até às 11h30 da noite, que isso virou o parecer preliminar. Agora a gente tem um prazo de mais 60 dias, 3 dias para notificar o representado, 2 dias para dar direito de defesa, e aí começa a investigação, e 60 dias para terminar o parecer, votar no conselho de ética e mandar para o plenário para ser aprovado. Ele mudou de partido, mas não veio de fora. Ele não mudou de partido, na verdade ele se desfiliou do PT, mas na Câmara ainda consta como PT. Até pelo menos até ontem constava, não sei se agora já deram um bastante no final. Mas o volume de dinheiro nesse poder esquentar tem que ter muito mais gente envolvida, né? Eu acho que muita coisa vai aparecer. Acho que o que não queria
nos deixar abrir a investigação, eu acho que talvez seja um desses motivos, que mais gente pode estar envolvida. Eu não posso afirmar com certeza, mas pode acontecer mais desfechos aí que vão trazer mais nomes. Então, acho que essa que é a grande preocupação. Até com pessoas sabendo, a gente vai ter 60 dias para descobrir se tem mais gente envolvida ou não. Eu preciso fazer uma pergunta assim, talvez você nem queira responder. Você é uma pessoa que nunca teve seu nome ainda vinculado a corrupção nenhuma, e a gente sabe que na política tem muita gente honesta. Mas no meio geral, não é o conceito de trabalho. O povo político é tudo ladrão. Você que está na Câmara Federal, os deputados têm essa visão, eles enxergam, passa a vida, está metendo meio na opinião do povo, cada um vai remando por si, a política como um todo está desacreditada no Brasil. No Brasil são diferentes. Todo mundo sabe que a população vinculada é apropriada com o ladrão. Isso não é normal, mas o que acontece? Eu acredito que lá tem gente boa e tem gente ruim. Em qualquer categoria da sociedade, se tem um médico, um advogado, um advogado, a política é diferente. Está cheia de gente bem intencionada. Essa até uma grande parte, a maioria talvez, mas existe uma minoria viciada que comanda aquilo que é político. A gente tem vergonha de dizer que eles companheiros, né? Então, infelizmente, existem os maus políticos que ignoram a classe inteira. Como existem os maus policiais aí, que cometem erros e que mexem uma categoria que são os heróis. Então, eu acho que isso é normal, acontece em toda a categoria, mas a política é uma solução mais, então ela tem muita desacreditada. Então, assim, a minha é muito ruim, porque como eu presento o Conselho de Ética, aqueles que são os bons políticos, a gente olhava como um caçador de deputado, né? Você cria uma inimizade dentro da casa, mas, por outro lado, você cria o respeito daqueles que têm mente boa política. Acho que é uma função que alguém tem que fazer e vamos fazer isso. Então, o Lula lá em Portugal deu uma entrevista onde ele coloca que o julgamento do mensalão é 5% política, né? Ele querendo justificar a condenação de início, de coisa, virou tudo granulado. O pessoal do PT. Como é que você viu essa declaração? Eu achei que era melhor ele não ter se declarado, se pronunciado. Eu acho que meu pai participou direto desse processo. Para mim, até uma questão de pessoal, porque meu pai foi ele que começou a abrir o processo tanto dessa pelo Conselho de Ética, foi ele que fez a denúncia da Procuradoria-Geral, o resultado do Conselho, e eu não tenho dúvida que o processo foi totalmente visto. O que eu sinto é que as coisas que foram aplicadas não foram de acordo, não foram igualitárias, porque alguns políticos foram beneficiados dos crimes. Eu acho que foram beneficiados, porque teve gente que não era deputada e pegou pena maior pelo mesmo crime do que aqueles que eram deputados. Eu acho que tem que ser um papel mais seguroso, mas isso é que fez. O importante é que o desfecho aconteceu e quem está envolvido tem que pagar. Eu acho que é normal, isso tem que acontecer sempre, então a justiça prevalecer. Pela primeira vez eu concordo com o Lula, viu? Eu acho que foi político, mano. Porque se não fosse político, o Lula tinha que estar envolvido. Quando ele não foi envolvido, tem muito de política, né? Como é que o dinheiro foi para favorecer o presidente, o PT, comprar o deputado, e o que o presidente não foi envolvido? Não foi nem nada. Então, é uma coisa. Quando passado, o Samuel usou um termo aí, a bem, eu já fazia dobradinha com o passado, o que é isso? Eu acho que a gente tem dentro do partido, a gente tem conversado muito, passado, tem sempre consultado, inclusive semana passada, o prefeito Augusto de São Paulo, eles falam, com todos os prefeitos do PSD do estado de São Paulo, com os deputados que votaram, para ver a vontade. Alguns acham que ele não deveria ser candidato, outros acham que deveria, mas a maioria acha que a gente tem que ter candidato próprio. É um partido novo, é um partido que precisa colocar a cara, mostrar a cara. E o PSDB é a cara do partido, né, que criou aquilo. A gente acha que é um dos melhores nomes que a gente tem, mas que está o governo de São Paulo. Pela competência, pela experiência, que eles têm. Quem conhece São Paulo? São Paulo hoje, São Paulo quando era
tive no passado, e eu falei que saudade do passado. Eu acho que o passado não é certo para concorrer, disputar o governo, eu acho que ele sai candidato. Acho que o PSDB vai deixar para ele candidato a governador, o Marco Antônio candidato a vice, Henrique Alves candidato a senado. Eu acho que não tem candidato a senado melhor e mais qualificado do que Henrique. Só parece que às vezes não sou. Qual é a força ela tem um trabalho social muito grande, ela que implantou as delegações da mulher no estado inteiro, fez parte desse corpo. Então, eu acho que é um homem bom, principalmente nesse meio. Não é popular, mas é competente. Eu acho que essa questão do ser popular é bom para trazer voto, mas para a administração, para a gestão, tem que ter voto. Mas eu acho que o questão tem voto. Eu acho que a população está cansada do duelo entre duas forças. Então, se ele está há uns 50 anos no poder, o PT está aí também há muito tempo, e entrando na linha do mundo mundial. Tudo igual. Eu acho que aquela questão da gente querer mudar. Eu acho que a alternância do poder é benéfica para a democracia, né? Acho que eu acho que nós vamos ter dois candidatos que saem desse eixo, que é o Estado e o Cassado. Isso vai dar uma oportunidade para o YouTube de analisar propostas e ver o que proposta melhor, não ficar entre alternativa A e B. Acho que eu tenho um montão de perguntas aqui para você. No estado da Bela Vista, de pergunta. Boa tarde da professora e ao deputado. Gostaria de perguntar para o deputado se ele acha que nós vivemos uma verdadeira democracia, mesmo o voto sendo obrigatório. Eu acho que hoje o sistema eleitoral tem muita gente falando de reforma política, está todo mundo falando, vira moda falar de reforma política. E as propostas que tem de reforma política no Brasil, desde a questão da não obrigatoriedade do voto, como a questão da lista partidária, a política fiscal, financiamento público de campanha, acho que está tudo errado nessas propostas. O primeiro financiamento público de campanha é mentira, porque é usar mais dinheiro do que antigamente para financiar partidos políticos, vai dividir dinheiro pelos candidatos que estão no qualitário, mas eu duvido ali no provar que não vai continuar existindo partido político. Eu acho que não vai continuar existindo. Eu sou da opinião que não. Tem que doar para a campanha, tem que doar, não pode ter limite, mas fica tudo às claras. A empresa está montando, quem recebe daquele pagamento vai tentar mudar. Lógico, é muito mais claro, muito mais aberto, muito mais transparente. A questão do voto distrital, o voto distrital, ele pode mostrar muitas vezes que tem que esquecer que o deputado federal está lá para representar a população de um estado, e não de um distrito. Primeiro começa a e segundo, que o voto distrital ele pede aqueles deputados que defendem uma bandeira e uma categoria. O deputado que defende os médicos, aquele que defende os sindicalistas, os trabalhadores, aquele que defende uma bandeira que a gente faz a questão dos direitos animais, nosso voto é pegado no Estado. Se você virar uma Câmara Federal, vai virar uma Câmara de Vereadores com o voto distrital. E aquele que tem a máquina do distrito, a máquina da prefeitura na mão, tudo, é que vai eleger os candidatos deles, então dá oportunidade para aqueles que estão fora do poder. Então, essa reforma política é muito bonita na teoria, mas na prática ela se usasse se passasse essas reformas que tem. Inclusive, na atualidade, eu acho que o Brasil ainda não está pronto. Acho que se a gente deixar o voto facultativo, aqueles partidos que têm maior militância vão se perpetuar no poder. Acho que é perigoso. Essa é muito o Daniel Cavalcante fez uma pergunta muito boa para o deputado federal aqui. Porque eu acho que é comum na população, a gente vê no Facebook, em qualquer lugar, que todo mundo quer que as leis comecem de umas linhas, de uma unidade, etc., mudar mais de tempo. Então ele pergunta para você, deputado, o que o senhor acha da lei brasileira quando uma pessoa pagará 20 anos de prisão, depois de 5 anos está na rua novamente? Cheguei ao ponto de ter assistido uma entrevista de um detento dizendo que a cadeia para ele não está. Ele não pode engordar, dormir e ter visita íntima. Era a melhor coisa do mundo. Lembra-se
filho, ele estaria na rua. Então, sim, para a família, exatamente. Mas as leis deveriam ser mais rígidas, eu acho que deveriam. Mas existe uma proposta de reforma do Código Penal que está tramitando no Senado, deve chegar ano que vem na Câmara dos Deputados, onde a gente tem que aproveitar esse momento e fazer todas essas alterações. Tem muita coisa errada. As equiparações de terra, por exemplo, você tem um crime que não é tão grave, tem uma pena similar a de um homicídio, por exemplo. É errado isso no Código Penal. A questão da maioridade penal, dizem que é uma pena, mas não existe causa pátria contra o mal. Mas ninguém vai na casa. Esse problema inteiro não é 18 anos, né? Mas se a gente vai diminuir a maioridade penal, a gente não precisa ter que diminuir também a maioridade laboral. Se você não pode cometer crime menor, ele tem que ter oportunidade de trabalhar. Essa lei que existe na polícia é um desastre para as empresas. Ele tem que contratar o salário, ele trabalha poucas horas, tem que dar a prestação de conta, tem que ter o funcionário acompanhado. Então, tudo para entrar nessa empresa tem que trocar para o adolescente. Acho que todo mundo aqui que decidiu ganhar a vida começou trabalhando cedo. Então, você tem que dar um direito ao menor, continuar na escola, mas trabalhar. Se você dá a oportunidade deles de trabalhar com carteira assinada, aí sim você pode cobrar dele a diminuição da maioridade penal. Porque hoje ele não pode trabalhar, mas pode estar na rua e está ficando igual. Então, acho que a gente tem que se atentar com isso. Vamos diminuir a maioridade penal? Vamos, mas vamos diminuir também a maioridade laboral. Eu oficialmente, eu já ouvi dizer que a arrecadação do imposto de renda foi o triplo do ano passado. Triplo do ano passado. E o que você achou da Dilma? A América vem caindo nas pesquisas, ela joga 10% de aumento na Bolsa Família. A Bolsa Família, é totalmente recentemente. O que vai mudar aqui no eleitoreiro, talvez seja de uma eleição. Agora, a Bolsa Família, muita gente critica a Bolsa Família, mas a Bolsa Família é algo importante que foi feito. Mas, infelizmente, esse governo usa a Bolsa Família como um fim. A Bolsa Família tem que ser um meio, porque usa isso como um meio de segurar provisoriamente uma situação melhor social para a população, e pensando atinge o fim que vai gerar emprego. Eu acho que falta um pouquinho de investimento na questão de infraestrutura, a questão de modernização de portos, aeroportos, para produção, e incentivar as empresas para gerar emprego, para não precisar ficar dando Bolsa Família a vida inteira para todo mundo. Mas que por enquanto tem que dar, mas tem que tentar gerar emprego. Por isso que esse governo ainda não conseguiu. Eu me lembro bem daquela frase do Kennedy, né? O que você pode fazer pelo teu país, né? E ninguém está preocupado com isso, né? Ou é Bolsa Família, ou quem estava em todos os rios reclama do que estava. Quer dizer, pouca gente está preocupada com o país, né, Ricardo? É verdade. Você sabe que tem um livro, vou até fazer propaganda aqui do Ricardo Said, que fala do capitalismo humanista. E eu acho que muita gente pouco fala sobre o capitalismo humanista. Porque, olha, todo mundo pode ganhar dinheiro, todo mundo pode trabalhar, todo mundo pode crescer, mas não vamos esquecer de deixar uma contribuição para quem não está conseguindo isso, né? É a divisão, eu acho que isso é importante. Ninguém é contra o capitalismo, mas eu sempre vou ter que a solidariedade. Não tem dúvida, acho que é fundamental isso. O júnior da vida universitária, eu ia perguntar para você, aproveita a pesquisa do júnior e complementa com isso. Se você pegar algum candidato da região, da deputada estadual, você vai apoiar. Por enquanto, o Júnior pergunta assim, qual a opinião do senhor de uma certa campanha que existe em Bauru para os eleitores votarem em candidatos da cidade? Acho que é válido, acho que quem é a favor disso tem que fazer campanha para os candidatos da cidade. Agora, a gente tem que conhecer os candidatos que têm reais chances de se eleger. E também, eu não sou da cidade, eu também sou de Jaú, eu morei em São Paulo, estou há 2 anos aqui em Bauru e não estou residindo aqui. A gente nem ficou pensando assim, não para atender os municípios da região. Eu acho que nesses 2 anos a gente conseguiu trazer para a região mais recursos do que muita gente que está na política aqui da região há muitos anos. A conversação assim com a casa do que da política, eu sei que você trouxe recursos para lá, só nós ajudamos a fazer a cidade minha,
pelos deputados da região, eu acho que nunca mandaram recursos. Infelizmente, esse ano eu não estou podendo mandar recursos para lá, porque a possibilidade é negativada. Mas, assim, a gente trouxe nesses 2 anos, eu acho que mais de quase 100 milhões de reais de recursos aí, somando os 39 municípios. Eu acho que o leitor tem que pensar em votar naquele deputado, naquele parlamentar que trabalha, e acho mais, eu acho que não é só voto a corrupção, é questão legislativa, aqueles que apresentam projetos de lei, que mudam a vida do país, não só da região. Então, acho que é importante a conscientização do voto. Acho sim que seria muito bom para Bauru ter um candidato, um deputado de Bauru, mas a gente vê que a gente tem que chamar para o candidato, chegar nós estamos lançando o candidato do PSDB aqui de Bauru, que é o André, que é do governo de Bauru. Ele é candidato, né? Assim que a gente não pode falar com o candidato, pode falar com a convenção. Mas vai ter um candidato. Acho que o PSDB agora vai ter uma reformulação depois da seleção. A gente fez bastante contato com empresários da região. A gente está querendo não vincular muito o PSDB de Bauru com políticos. Assim como uma proposta nova, a gente pegando o empresariado. Mas se vai mudança um pouquinho na questão política de Bauru e do PSDB. O Abel Certeza é candidato. É candidato. E não vai ter a subida que nós estamos chamando todos os 3 candidatos de todos os partidos. E o Abel é um menino bom inteligente. Essa questão de ministério de Bauru está sendo muita crítica, mas na verdade, quando a gente montou esse pequeno Bauru, a gente montou para atender a região que está no ponto do PSDB. São 39 cidades. E a gente achou que estrategicamente Bauru era o melhor local para a gente colocar nosso escritório. Hoje mesmo no escritório, que nós dominamos o Bauru, ela disse que não. A gente recebeu ali por vários perfis, recebeu pessoas de Caixara, de Cabrera, de Paulistânia, de Uru, de Agudos, a gente tem recebido. Também é muito mais fácil que antes eles tinham que ir para São Paulo. Fica mais fácil. A gente não vem com a intenção de mudar a eleitores da questão de Bauru, eu não sou de Bauru, mas minha base eleitoral e minha base regional é aqui. São Paulo é ligado aos rapazes. Você continua aquele trabalho dele, porque eu vejo que as situações dos rapazes não é boa, né? Ela não é fácil. Inclusive, a equipe de Bauru recebeu uma verba nossa no passado. Foi um pedido do Samuel, ele que me fez a indicação, depois se tornou nova, a gente fez uma ajuda. Esse ano está recebendo mais 200 milhões para reformar a cozinha, e a gente tenta trabalhar com todas as rapazes, de Agudos, essa região aí, praticamente todas as rapazes foram contempladas. Então, aqui é importante você lembrar que a CAI é importante, porque ela faz um trabalho que deveria ser do Estado e o Estado não faz. Então, são entidades sérias que devem ser nosso respeito e a nossa carinho. O doutor Natanael é um deputado. Farinha do mesmo ciclo, produção. Inclusive o caçado e o partido de dinheiro. Não devemos usar o maniqueísmo em todos os partidos. Tem gente que presta e que não presta. Os políticos e os partidos vêm do meio de uma sociedade que tem gente que presta e tem muita gente que não presta também. Não muda-se o caldo cultural de corrupção que existe no Brasil, porque nós estaremos sendo hipócritas em usar aquele partido ou outro partido como modo expiatório de nossas próprias imperfeições. Quando a gente faz pergunta nenhuma, eu posso completar, né? Eu concordo. Eu acho que o que ele falou é super claro. Todo partido tem gente boa, tem gente ruim. A gente sabe que hoje, se todos os partidos que ainda têm um pouco de ideologia partidária, a gente tem que votar em pessoa. Eu acho que quando escolhemos candidatos, também escolhem em pessoa, aquele que acredita mais que tem mais propostas. E sem dúvida nenhuma, o problema do Brasil hoje é corrupção. Porque antes do erário público tem uma mutação nuclear no terreno, e aí que acontecem os desvios, e esses desvios é que deixam de atender a saúde, a educação, a habitação. Isso é claro, eu concordo com tudo que ele falou. O povo do Valentim, Pedro, mais de 1.750.000 dos beneficiários do Bloco Família já devolveram seus cartões por não precisarem mais de benefício. O programa vem com exigências de acompanhamento escolar e direcionamento com a Programa Nacional do Ensino Técnico, ou seja, em volta de saída cedo. Agora, várias pessoas, mas
as pessoas têm em todos os lugares. Também concordo com tudo que ele falou. Eu acho que quando a gente falou do Bolsa Família, quando a gente falou que a Bolsa Família deveria ser um meio. É exatamente isso que você colocou no teu e-mail, que eu quero dizer. O Bolsa Família tem que ser utilizado como meio. A pessoa tem que utilizar isso para ser encaminhado, para receber uma educação profissionalizante, para se encaixar no emprego. Depois ele tem que ficar independente do Bolsa Família. Esse seria o objetivo mais bonito do Bolsa Família. Não permanecer mantendo a família recebendo a Bolsa Família, eu sei que o governo federal tem feito algumas medidas nesse caminho, usando o Pronatec, isso a gente sabe, só que isso não está acontecendo em todos os estados, em todas as regiões. Existe uma grande dificuldade. É isso que a gente precisa, um investimento maior na profissionalização e na criação de emprego, para essas pessoas não dependerem só do Bolsa Família. Hoje, quantas bolsas você tem? 40 milhões, parece? Eu não sei o número de bolsas, são 40 milhões. Eu sei que tem estados, por exemplo, que não me parece que são 7 milhões de Bolsa Família, que por causa da população é um número absurdo. E você não consegue, é uns desvios, né? Porque tem estado do Nordeste que se procura mão de obra e não acha. Você tem a Bolsa Família e não quer sair da Bolsa Família. Mas isso, a gente inclusive teve um instituto aqui de São Paulo que a gente tentou ajudar com a instituição de uma cooperativa para reciclagem ambiental e tal, e no final das contas, achando que as famílias não estão ganhando menos do que a Bolsa Família, então acho que não vale a pena arriscar. Isso atrapalha um pouco algumas coisas, mas é um meio bom, não é um fim bom. Como é que eu estou relacionamento com o Rodrigo, que eu estudou? Ótimo, um amigo também, a gente esteve junto com o meu japonesa, eu gosto do Rodrigo, me dou bem com ele, e o que eu posso fazer quando ele me pede alguma coisa, a gente está sempre à disposição para ajudar. Apesar de que a gente apoiou a candidatura do Gazeta, que é a aqui, mas isso é questão eleitoral, né? Porque eleitoral não precisamos ter mais confiança que o Abel no Gazeta foi para uma montagem do partido disso. Com o Rodrigo me deu super bem, rapaz trabalhador de mesmo. Como é que está o trabalho da região? A gente está posicionado. Eu acho que nós somos um apoio de quase 30 prefeitos da região. Como eu falo para os prefeitos, eu acho que temos com 2, 3, né? Mas vamos ajudar e acho que a gente tem um trabalho muito bem feito na questão de direitos animais. Praticamente todas as ondas do estado estão levantando a nossa bandeira. O trabalho que você fez. A gente criou a frente parlamentar na defesa dos direitos animais. Pegamos aí vários projetos que tinham na casa, conseguimos aprovar alguns. Na semana que vem a gente aprova o projeto 6602, que é de monitoria, que para com os testes de animais para cosméticos, porque você sabe que o Brasil é muito atrasado nisso. A gente usa os animais para cosméticos, além da representação moral, automaticamente a gente pede porque as nossas indústrias de cosméticos não podem exportar para a comunidade europeia, porque ela não impede de quem ainda utiliza animais em testes. Então, nós somos muito atrasados. Vamos votar essa semana, deve votar o projeto 1376, que cria políticas públicas de castração de animais, porque hoje, quando você castra um animal, você vai 100 graus em castração, você economiza R$27 em cima de grana na frente. Então, além da população não crescer, que é um casal de cachorros soltos na rua, em 10 anos ele gerar perto de 100 mil descendentes de anos. Então, se você não tiver um controle populacional, isso aqui vai virar uma doença cerebral, nós estamos fazendo leishmaniose. Hoje no Brasil, a leishmaniose mata mais do que dengue. Eles vão fazer campanha educativa. Então, a gente está aprovando o 1376, que é um projeto que vai dar esse orçamento para os municípios fazerem castrações. Hoje eu recebi a visita de um aluno que entrou na medicina de Jundiaí. Diz que em Jundiaí, o prefeito fez um projeto que proibiu experiência com os animais até na própria faculdade de medicina. A faculdade de medicina é uma antiga. Então, os professores levam os alunos para outras cidades. Não é isso, tem que tomar cuidado também, porque se uma faculdade de medicina tem que fazer pesquisa. Mas é mesmo com trabalho, com lata, proibido pesquisa, não pode matar o gato. Existem técnicas alternativas e substitutivas hoje, mas algumas coisas ainda não têm
na medicina, a gente não programa, a gente não toca nada que é de medicina. A gente fala, de desenvolvimento político. Eu não conheço, ele proibiu. Eles que estão indo em. Eles estão indo em Taubaté, fazer pesquisa na faculdade de medicina de Taubaté. Olha, Jundiaí é uma faculdade muito bem conceituada. É proibido. Eu não sabia que você é. Eu não sei com combate na podia. Eu conheci química, nós demos injeção para fazer exames de toxicologia, tirar o sangue de produção da cobaia e tal. É fundamental para o programa de nós suplentes mas eu acho que hoje a gente tem uma faculdade de substâncias, mas eu acho que hoje a gente não vem para a gente fica tentando mudar uma de fora, mas é isso que fica, mas eu tenho que ter algumas coisas, mas seja melhorado, que tenha investimento em desenvolvimento de tecnologia. Por que a gente não desenvolve essas tecnologias substitutivas e alternativas aos testes em animais? Vários países já fazem isso, a gente não pode ficar atrasado. Mas eu acho que a indústria de shampoo é uma coisa, e na faculdade de medicina é outra. Mas hoje existem moléculas aí que são perfeitos no corpo humano, mas hoje a tecnologia existe em países da Europa, alguns Estados Unidos são veterinários. Eles viram recuperando fibras no coração, começaram com cobaia, estão fazendo de macaco, tem um coração de macaco. Hoje, a medicina usa muito o animal para fazer testes de epidemia, né, em animais. E hoje a gente já tem alguns projetos aí, inclusive, que permitem a produção da pele humana através da utilização de um pedaço de pele que se desenvolve uma peça sintética. Então, isso é um método alternativo. Você não precisa matar o cachorro, você pode usar uma hormônio, pode. Não podemos matar a ciência. Eu não discordo disso, mas onde pode, vamos usar uma alternativa substitutiva. Para que matar uma vida? Vamos voltar no curso. Vamos voltar no curso. Isso aqui é você acredita que saiu de um ou saiu muda? Acredito que saiu de um. Você acredita? Eu acredito. Eu acho que houve uns 40 dias que eu falo para não sair de jeito nenhum. Ela é como cair. Mas ela está pequena, mas toda que está vindo, ela tem percentual, parece que é muito. Mas se eu ver em cima dos votos grandes, ela está no primeiro turno ainda. Então, essa queda é significativa se a gente olhar como um todo, mas será que não é que vocês que são oposição ao PT têm medo do Lula, então que pediram que eu não tenho dúvida nenhuma que o Lula seria um homem muito mais forte do que o Dilma. Mas eu acho que a Dilma tem uma primeira turno, até se você continuar os números ela tem uma primeira turno. Acho que a dificuldade. Mas vai ser muito difícil derrotar a Dilma, é muito difícil derrotar ela em pesquisa. Eu fiz pesquisa há muito tempo. O que importa não é a curva dela é decidida. Você pode ter uma curva, criar um ponto de inflexão aí, não é fácil. Ela vem caindo sistematicamente, vem caindo hoje, quase que ela tem uma briga. Mas daqui a pouquinho, se bobear, ela não pega nem entre os dois primeiros. E a senhora continua caindo, aí fica preocupante, porque está caindo várias pesquisas já. Então, ele criou um gráfico de todo descendente dessa gente. Eu acho que mesmo acho que você entende mais do que vamos fazer e o Lula aparece candidato. Ele vai esperar o dele e já vai. Então, não sei, às vezes parece que sim, às vezes parece que não. Eu não tenho muito relacionamento com o Lula, com a Dilma, eu não sei se ele é o candidato. Eu sei que aquilo que a gente confia, não vai ter tanto na Dilma, porque senão ele não muda. Entendeu? Mas você não tem candidato na Dilma. É muito besteira, é muito besteira. Se você está tão base aí que está aparecendo agora, tudo isso lá com investimentos três, a gente tem que investigar os dois, tem investimentos três e tem investimento mais. Tem isso, tem que ser investigado. Porque esse medo da investigação é um acusa o outro. Abre as contas, quem não tem muito, abre as contas, pô, tem medo, está tudo certinho, não tem o que reclamar. Agora, não investiga, porque você não vai investigar você, tipo, mas não estão tentando segurar o da Petrobras, não
possibilidade. Porque, segundo dizem, na sequência, o nome do Lula vai aparecer. Sabe, eu acho que seria uma novidade. Isso já apareceu em tanta coisa. O que você gostaria de falar? Nada, deixar um abraço para todo mundo, dizer para aqueles que são protetores de animais que semana que vem a gente volta no 6602, que está no processo de animais, com os médicos, mas agora na faculdade de medicina, as escolas, as faculdades, mas as escolas, antigamente, a de biologia abria então, quem for falar, vamos mandar um e-mail para o presidente da casa, para o Nicolas, pedindo, então eles colocam na placa o 6202, quando vai colocar. E quem quiser conversar com a gente aqui de Bauru da região, a gente está na Jogo Maringume 1305, que é em frente ao Esquimão. Lá é o Capitão. Mas como está chovendo um pouco, então quem quiser falar com a gente, estamos lá com a equipe todo dia aí. Apesar da gente gostar de bola, então a gente fica na minha equipe está todo dia aí, a gente está quase todo fim de semana com a frente do Jaú, já não é que uma placa da televisão. E depois briga comigo que a gente não está escutando nada, não é certo. Obrigado. Você não tem dificuldade nenhuma em ser tem certeza do meio de São Paulo, porque o trabalho seu, eu sei que tem trabalho sério. E a polícia foi bem votada, hein? Os mais votados estão trabalhando aqui, os prefeitos estão me acompanhando, e acho que agora a gente ganhou na votação, né, Davi? Eu acho que ele pediu para nós assistirmos, um abraço e tal, para a população da região, e o cara não é daí, da nossa conta aí. Eu agradeço a sua audiência, continue aí ligado nos horários